Sou mulher e homossexual. Conheço a Patrícia desde sempre, pois ela é a irmã mais velha da minha melhor amiga. Eu e essa minha amiga crescemos juntas, mas nunca assumi para ela minha condição sexual, embora seja óbvio, mas por ela ser criada em família cristã, ela não iria compreender. Desde criança já sabia da minha condição, mas sempre guardei para mim, por medo e vergonha. Também fui criada em uma família homofóbica e machista. Sou filha adotiva, mas ainda assim minha mãe sempre percebeu que eu era diferente, entre aspas, e me tratava com certo desprezo. Dizia coisas que me magoava, então sempre preferi guardar isso para mim. Um conselho bom que a minha mãe sempre me deu foi: se é isso mesmo que você quer para sua vida, estuda. Estuda bastante e seja alguém na vida para ninguém humilhar você. Eu e minha amiga, que chamarei aqui de Mariana, tínhamos a mesma idade, enquanto que a Patrícia era 10 anos mais velha. No bairro sempre rolava burburinhos de que a Patrícia era namoradeira, que saía escondida para ficar com um e com o outro, mas sabe como é gente fofoqueira, né? Até o que não sabe, inventa. Ela era realmente muito bonita. Cabelos lisos, comprido, corpo escultural, olhos cor de mel, quase verdes. Era linda mesmo. Chamava muita atenção e inveja das mulheres da nossa rua. E eu achava que era por isso que falavam tão mal dela. Aí aqui ela abre um parênteses e diz: eu sempre fui meio tonta, desde criança mesmo. Prefiro até hoje acreditar no lado bom das pessoas. Eu sempre tive um encanto pela Patrícia. Mas tipo paixãozinha de criança, coisa boba que passa com o tempo. E além de tudo, ela tinha namorado e eu era uma moleca. Isso era apenas um sonho impossível, que eu guardava 7 chaves. Quando eu tinha meus 12 ou 13 anos, a Patrícia se casou. Eu inclusive fui ao casamento dela e ela estava realmente deslumbrante. Parecia uma princesa. E a vida seguiu. Os anos se passaram, Patrícia foi morar em outra cidade com o marido, teve 2 filhos e não a vi mais. Só escutava notícias dela através da Mariana. Eu namorei pouco na adolescência. Era bem tímida e não me aceitava, então reprimia isso dentro de mim. Decidi seguir à risca o conselho da minha mãe e me dediquei aos estudos. Consegui ingressar em uma universidade federal do meu estado para cursar ciências contábeis. Estagiei em uma grande empresa de automação e logo no fim do estágio fui efetivada. O salário era realmente muito bom e como eu era sozinha e sem filhos, me deu uma boa condição de vida. Terminei o curso e fiz a minha pós. Nunca o conselho da minha mãe saiu da minha cabeça, que se eu fosse alguém na vida, ninguém iria me humilhar. Eu já estava com 27 anos, tinha meu carro, um bom emprego, então decidi ir morar sozinha, para poder ter a minha liberdade, poder namorar quem eu quisesse, levar quem eu quisesse na minha casa, enfim. Aluguei um apartamento, mobiliei, ficou lindo. Era o meu cantinho, onde eu finalmente poderia ser eu, sem medo nem vergonha do que a minha família iria pensar. No aniversário da Mariana daquele ano, ela resolveu fazer um almoço com churrasco e me convidou. Eu fui e quando cheguei lá, já dei de cara com a Patrícia. Mesmo 10 anos mais velha que eu, ela continuava linda. Ela me abraçou forte, fiquei sem graça, afinal, ainda sentia uma certa atração por ela. O churrasco rolou animado e eu não tinha muito costume de beber, mas a Patrícia me chamou para sentar com ela na mesa e me ofereceu um copo de cerveja. E eu aceitei por educação, mas só um mesmo, pois eu estava dirigindo. Então ela me disse que eu estava mudada, bonita, perguntou sobre a minha vida. Eu contei que já havia me firmado e trabalhava em uma grande empresa, que graças a Deus estava estabilizada. Foi então que ela perguntou na lata: e as namoradas? Nossa, eu fiquei vermelha na hora. Tentei disfarçar meu constrangimento e respondi: não tenho. Então ela disse: não tem porque não quer. Você é bonita, inteligente, interessante.
Aí eu agradeci o elogio e fiquei realmente sem graça. Principalmente por ela citar namoradas, coisas que sempre procurei manter em segredo. Era uma coisa minha e ninguém precisava saber, mas pelo visto todos sabiam. Patrícia então falou: o que você pretende fazer essa noite? Quer sair para tomar uma cerveja? Pra gente botar as novidades em dia? Ai, naquela hora meu coração saltou. Eu percebi um brilho diferente no olhar dela. Realmente eu não havia visto o marido dela na festa, mas fui discreta e não perguntei nada. Bem, aceitei o convite e confesso para vocês, eu já tomei muitas decisões erradas na vida, mas aquela foi a pior de todas. Se eu tivesse como voltar no tempo, tudo seria diferente, mas infelizmente eu não posso. Disse inocentemente a ela: vamos chamar a Mariana e o Felipe, que era namorado da Mariana, para ir com a gente, vai ser divertido. E ela falou: não, só nós duas. Eu não gosto daquele mala do namorado da Mariana. E a Mariana é crente, não bebe, fica enchendo o saco. Eu achei as palavras dela um pouco pesadas, sabe? Mas fingi que não entendi e aceitei. Ela disse que ia inventar qualquer coisa para a família e que me esperaria às 8 em uma praça ali perto. Não queria que eu fosse buscar ela em casa. Tudo bem, concordei. Às 8 eu cheguei na praça e ela não estava lá. Fiquei um tempo esperando e nada. Resolvi dar uma volta para ver se ela estava na redondeza, mas nada. Nem sinal da Patrícia. Então fui para casa sem entender nada. Eu não tinha o número do telefone dela, então não podia nem ligar para saber o que aconteceu. Também não quis ligar para Mariana, afinal, como a Patrícia pediu, ela não queria que ninguém soubesse. Bom, fiquei chateada, mas deixei para lá. Passada uma semana, meu celular toca de um número desconhecido. Era a Patrícia me pedindo 1000 desculpas porque passou mal do estômago e não tinha meu número para me avisar, mas que agora conseguiu pegar escondido no celular da Mariana e me ligou. Me pediu se podia vir na minha casa fazer um jantar de desculpas e conversar um pouco. Eu concordei e passei o meu endereço para ela, que não era muito longe, era um bairro próximo. E ela foi. Chegou na minha casa na hora marcada. Me deu um outro abraço bem apertado. Nossa, ela estava muito bonita e cheirosa. Bem maquiada. Até perguntei se ela ia sair depois do jantar. E ela respondeu: sair? Não, eu vim para ficar mesmo. Fingi demência, ri, chamei ela para sentar e conversarmos um pouco enquanto a comida que eu pedi não chegava. Ela elogiou meu apartamento, me elogiou novamente, pegou na minha mão e beijou, pedindo novamente desculpas pelo bolo que me deu. Eu não sabia como agir, nem o que dizer. Só escutava meu coração batendo alto. Então ela começou a me contar sobre a vida dela. Disse que estava separada já há um tempo, que o casamento foi um fracasso, que o marido a traía, a agredia, até que um dia ela disse chega e mandou ele ir embora de casa. Que desde então nunca mais quis se envolver sério com ninguém. Só queria trabalhar e criar os filhos em paz. Bom, a comida chegou. Eu havia pedido comida japonesa. Jantamos e quando fui até a cozinha levar a louça, ela foi atrás de mim, encostou ao meu lado na pia e perguntou por que eu estava sozinha, se eu não tinha vontade de ter alguém para curtir a vida. Eu respondi que ainda não tinha encontrado alguém que me fizesse querer namorar, curtir, etc. E ela respondeu: que pena, mas você sabe que ainda pode encontrar, né? E me beijou. Eu, claro, correspondi o beijo. Afinal, eu sempre fui apaixonada pela Patrícia. E a partir dali, essa paixão reacendeu. Tivemos a nossa primeira noite juntas. E eu, inexperiente, fiquei mais apaixonada ainda pela Patrícia. Ela era fantástica. De lá pra cá, não desgrudamos mais. Ela vinha quase todo dia dormir em casa. Dei a chave do meu apartamento para ela e sempre que eu chegava, ela já estava lá com o jantar pronto, o apartamento limpo e cheiroso. Eu estava cada dia mais apaixonada. Ela me tratava bem, cuidava de mim e na cama era incrível. Um dia, notei que ela estava meio triste e perguntei o que estava acontecendo.
Ela me disse que estava passando alguns problemas financeiros, que o pai dos filhos dela não depositava a pensão há 3 meses e que as contas estavam atrasadas, o aluguel também. Perguntei quanto que ela precisava para botar tudo em dia e ela me pediu R$ 5.000. Eu dei, sem problemas, afinal, se estávamos namorando, nada mais justo eu ajudar a ela. O problema começou aí, pois todo mês eu tinha meio que obrigação de arcar com as contas dela, que não eram nada baratas. Fora isso, eu sempre dava dinheiro para ela comprar roupas, sapatos. Por fim, eu já estava bancando a casa dela e os filhos dela. Então chamei ela para vir morar comigo, que ficaria bem mais fácil para a gente e mais barato para mim. Mas ela disse que a família era evangélica e que não aceitaria, e foi aí que comecei a perceber que a Patrícia me escondia das pessoas. Sempre que a chamava para sair, dar uma volta, ir no shopping, jantar fora, ela sempre dava uma desculpa qualquer. Ou que o filho estava doente, ou que ela não estava bem. E quando aceitava, era só se fosse num lugar bem longe, em outra cidade. Aquilo me magoou, mas tentei compreender que assumir um relacionamento homossexual para uma família homofóbica é complicado. Eu mesmo tinha meus bloqueios quanto a isso, embora estivesse disposta a assumir um casamento com ela. Éramos adultas e quem não quisesse aceitar, paciência. Mas assim fui levando aquele namoro escondido. Nem na casa dela eu podia ir, a casa que eu bancava. Ela dizia que os filhos, agora adolescentes, não entenderiam, que ela precisava de um tempo para preparar eles e etc. Ok, seguimos assim. E cada vez ela ia tirando mais e mais dinheiro de mim. Tinha meses que eu pagava minhas contas e ficava sem nada para o mês inteiro, pois dava tudo nas mãos dela, para não deixar faltar nada para ela e para os filhos dela. Nos meses que isso acontecia, a Patrícia sumia por dias. Não atendia o celular, às vezes desligava o aparelho, não respondia o WhatsApp e eu ficava angustiada com aquela situação. E quando eu ia cobrar uma explicação, ela vinha com 7 pedras na mão dizendo que não gostava de ninguém controlando a vida dela. Que estava cheia de problemas em casa com os filhos, que eram rebeldes, que andava de cabeça quente, mas não era isso que eu via no Facebook. Que, aliás, eu nem fazia parte dos amigos dela. Mas como tínhamos amigos em comum, eu sempre via ela sendo marcada em fotos de churrascos, festas, barzinhos. Eu fingia que não via e nem tocava no assunto para ela não se aborrecer. Eu tinha muito medo de perder a Patrícia. Eu nunca tive outro relacionamento para poder comparar e perceber que tudo aquilo estava muito errado. Eu simplesmente fui empurrando com a barriga. Afinal, era melhor do que ficar sem ela. Com o tempo, passei a notar também que a Patrícia só transava comigo se eu meio que pagasse. Só quando tinha algo em troca. Uma vez, ela falou sem cerimônias que só transaria comigo se eu desse o meu MacBook para ela. E eu dei. Aquilo foi uma humilhação para mim. É, mãe, acho que você se enganou. Tem sempre um para humilhar a gente, sim. Bom, recebi uma proposta de trabalho em outro estado, onde eu ganharia mais. Era numa filial da mesma empresa que eu trabalho e resolvi aceitar. Queria sair daquela situação angustiante. Para mim, seria um escape. Patrícia, quando soube, logo se ofereceu para ir comigo e morarmos juntas. Claro, em outro estado ninguém iria saber. Confesso que ainda era muito apaixonada por ela, mas dei uma desculpa qualquer, pois eu precisava de um tempo sozinha para organizar as ideias e ver se era aquilo mesmo que eu queria para minha vida. Fui, meti a cara no trabalho e isso me ajudou bastante no início. Um mês se passou e a saudade da Patrícia começou a me incomodar. Liguei para ela, mas ela não me atendia. Mandava mensagem, ela não lia. Resolvi olhar o Facebook e vi ela marcada em uma foto de um amigo em comum, abraçada com um homem. Então eu fui olhar o perfil desse homem. Sorte que era público, sorte ou azar, né? E lá estava toda a verdade.
Todo sumiço, toda vergonha de me assumir. Os dois estavam juntos desde 2018. E nessa época eu já estava com a Patrícia. Eles tinham fotos na casa dela, com os filhos dela. Lugar que eu nunca nem pude ir. A casa que eu bancava com o suor do meu trabalho. Essa facada doeu. Mas você acha que eu fui atrás para cobrar explicação ou brigar? Não. Minha vida segue fluindo muito bem. Já a dela tá fadada a isso aí. Encostar em um, encostar em outro, vampirizar, trair e enganar. O que é dela já tá no caminho dela. Já eu sigo sozinha, mas sigo em paz. Fim.